Boa tarde, prezados amigos, irmãos, irmãs. Que o Mestre Jesus continue nos envolvendo, nos fortalecendo. E é com muita alegria que nós estamos aqui no primeiro dia de atividades do GEAN de 2019, para uma jornada de mais 12 meses, aprendendo, instruindo, praticando o amor, buscando a compreensão da vida, porque é isso que Jesus quer de nós, que busquemos a compreensão da vida, porque viver é relativamente fácil. Nós já fomos colocados na vida por Deus. O que ocorre é que nós vamos vivendo os ciclos da evolução e muitas vezes sem saber direito como que funciona isso, achando que nascer, fazer alguma coisinha, crescer, depois morrer, depois ir para um hospital, depois voltar, isso aí é uma coisa tranquila, não é não. Porque em cada uma dessas etapas, nós temos que levar um conhecimento para o nosso nível de consciência. Então, por isso que muitas vezes, um espírito que começou conosco há alguns milênios atrás, já está lá na frente. E a gente às vezes ainda está aqui, tentando acertar coisas primárias da evolução. Há 2000 anos atrás, o grande mestre da humanidade esteve aqui. E era um momento que ele precisava vir. Porque o planeta ia começar um novo ciclo, como está começando. Que segundo a ciência chama de ciclo descendente, que é a hora que a face da Terra se volta para o núcleo da galáxia. E aí mudam os campos eletromagnéticos do planeta. E nós estamos observando isso aí nos dias atuais, as horas que passam muito rápidas, as pessoas muitas vezes ansiosas, um nível muito alto de suicídio, de criminalidades, porque as pessoas não estão se acostumando tão rapidamente a esse novo conjunto frequencial. Então Jesus veio há 2000 anos atrás, exatamente para nos orientar para esse tempo. Olha, vão acontecer coisas diferentes. E ele fala, o sol escurecerá, haverá chuva de estrelas, e por aí vai, no seu evangelho profético. E ele ainda fala assim, olha, naqueles tempos, cuidem para que as fugas de vocês não se dêem no inverno, nem no dia de sábado. Naqueles tempos, ai das grávidas, quem estiver sobre o telhado, não desça. Então são coisas meio que enigmáticas para entendermos. Mas ele previu esses tempos que estamos vivendo, as grandes ondas, nações contra nações, filhos contra pais, pais contra filhos. Por quê? Porque o planeta está modificando a sua estrutura enquanto um corpo cósmico. Em nossas interações sociais, muitas vezes temos que modificar as nossas atitudes dependendo do grupo ao qual pertencemos, ou para o qual vamos pertencer. Então assim também no plano cósmico, os planetas têm que se adequar dentro da sincronicidade cósmica. E o nosso planeta está fazendo isso. E nós estamos aqui habitando esse planeta. O que fazer então? O apóstolo Pedro, numa das suas cartas à comunidade cristã, ele dá uma informação que hoje, com todo o conhecimento que a humanidade já possui, a gente fica interrogando como que ele conseguiu falar isso? Um homem simples, que não era alfabetizado, que é uma pessoa que não tinha nenhum tipo de avanço de conhecimentos acadêmicos, nada disso, e ele falou isso, ele disse assim, cuidado para que você não se perca perante as outras pessoas que não desejam o que você deseja. Ele falou isso para a comunidade cristã. Ou seja, para aqueles que estavam aprendendo o Evangelho de Jesus,
naqueles estudos que faziam, muitas vezes em casas, muitas vezes em terrenos. Então ele disse isso, cuidado. E hoje, com os estudos da psicologia, nós podemos estudar essa questão dos grupos. Então existe o meu grupo e o grupo deles. Então no meu grupo, eu faço de tudo para ser bem aceito, porque nós somos seres sociais. Então, se eu divergir do meu grupo de alguma coisa, eu posso ser deixado de lado. Então eu tenho que aceitar a opinião do grupo, muito embora não seja a minha opinião, sob pena de não ser mais aceito pelo grupo. Então essa questão é uma questão muito complexa, é uma questão que é do foro íntimo de cada um, mas é preciso ser analisado. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: eu sou eu ou eu sou o grupo? Cada um de nós aqui pertence a um grupo. Agora, nesse grupo, eu estou sendo eu como estrutura individual, espiritual, ou eu falo pelo grupo? Os torcedores de um determinado time, eles falam geralmente pelo grupo. Meu time é o melhor, meu time é isso, nosso time é isso. Então é preciso que a gente considere até que ponto eu estou tendo uma voz ativa dentro de mim mesmo. Porque se nós não tivermos esse domínio sobre nossa vontade, sobre aquilo que nós esposamos enquanto fundamento, nós vamos então ser representantes contínuos, permanentes do grupo. Então, por exemplo, você pega um grupo de uma facção criminosa. Às vezes a pessoa não quer nem fazer aquele ato de vandalismo, mas ele faz porque a ordem é essa, você faz. E nós estamos falando isso porque nós estudamos muito essa questão de laboratórios. Pesquisas laboratoriais indicam coisas fantásticas. Por exemplo, houve um momento em que um nazista foi capturado pelos judeus, há pouco tempo isso. E ele foi levado então para Tel Aviv, para ser julgado em Tel Aviv. E aí a pergunta era: por que você fez isso conosco? Por que você foi um daqueles que assassinou milhões de irmãos nossos? E qual era a resposta que ele deu? Ele disse assim: eu achava que estava fazendo certo, porque a ordem era que fizesse isso. E ele então vai analisar: a ordem é essa, eu vou fazer isso. Isso ficou interessante, esse interrogatório desse alemão. Claro, ele foi condenado, né? Acabaram matando ele, mas ele explicou: olha, eu só fiz o que o grupo mandou que eu fizesse. E a gente observa isso, nós às vezes falamos coisas que não nos representam, ou não nos representam, e a gente vai falando pelo que o grupo manda eu falar. Então eu aceito participar de um grupo X. Este grupo X se reúne todos os sábados, a partir das 3 horas da tarde, para comer churrascos. Eu faço parte do grupo. Então eu tenho que todo sábado ir lá, porque senão eu vou ser excluído do grupo. Ah, mas eu não estou querendo ir nesse sábado. Aí você tem que ir, porque senão você vai ser excluído. Então você não é você. Como é que você vai fazer essa transformação espiritual? De que forma você vai conseguir fazer aquilo que Jesus nos disse? Jesus nos disse duas frases que dá para a gente pensar muito. A primeira, ele disse assim: vós sois luzes. Mas somos luzes em que sentido? Vivemos fazendo tanta coisa errada, a humanidade faz tanta coisa errada. Como que essa humanidade é luz? Como o individual, o indivíduo social pode ser luz? E aí nós vamos pedir ajuda ao livro dos Espíritos,
para entender um pouco essa frase. É claro que é uma frase muito complexa, mas nós vamos tentar entender um pouquinho dela. Na questão 540, os Espíritos estão conversando a respeito da evolução. Então eles dizem assim: o arcanjo, ou seja, um espírito de uma evolução muito elevada, que aí se deram o nome de arcanjo, né, que é acima do anjo. Então um arcanjo começou pelo átomo. Aí você lê aquilo lá e fala: pronto, e agora? Então a gente observa que o arcanjo começou pela luz, porque o átomo é uma luz. Então começou pela luz, e à medida que aquela coisa vai evoluindo, até chegar ao nível de ter uma consciência, essa luz vai expandindo, vai só expandindo, até que chega no homem, e chega no homem com uma luz muito grande. Aí você fala assim: mas como é que pode, por exemplo, um homem ligado à criminalidade ter luz? Aí nós vamos lembrar de outra frase de Jesus. Aliás, não é uma frase, é uma reflexão. As pessoas estavam muito preocupadas com essa questão de comer e vestir. Então ele fala assim: para que vocês não estão preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir? Olha, observem aí os lírios do campo e as aves dos céus. Os lírios do campo nunca teceram. E, no entanto, nem Salomão, com toda a sua honra e sua glória, se vestiu melhor que um deles. E as aves dos céus nunca plantaram e nunca colheram. E, no entanto, Deus as alimenta. Até aí é romântico, é lindo, é maravilhoso, é poético. Aí fica por conta da liberdade poética de cada um. Agora ele vai dar a conclusão. A conclusão é que é fatal. Ele fala assim: ora, se Deus protege a esses seres, ou seja, o vegetal e o animal, o que dirá vocês, que são muito superiores a eles? Aí você para refletir. E tem gente que fala assim, quer ver? Eu prefiro o meu animal de estimação a um homem. Eu ouço muito essa coisa. Eu tenho uma pena de quem fala isso, porque eu quero ver se na hora que você tiver com o coração parando, o seu animal de estimação vai lá te fazer uma cirurgia para te curar. Então você pode gostar sim do seu animal de estimação, é justo que você goste, mas não coloque ele acima do homem, porque Jesus não colocou. A gente tem que começar a pensar, a refletir na palavra do Cristo, senão nós vamos ficar nessa periferia do conhecimento. Então eu gosto muito de uma determinada coisa, mas eu gosto mais do homem, porque o homem pensa. O homem, para chegar ao nível que chegou de raciocínio lógico, ele levou milhares e milhares e milhares de anos em evolução e trabalhando por ela, para que a gente pudesse adquirir o córtex pré-frontal, que é o córtex da racionalidade. Nós levamos muito, mas muito tempo, bilhões de anos para chegar a esse nível. Então o homem é muito importante, muito embora ainda confuso dentro da sua importância, mas ele é muito importante. E foi por isso que Jesus falou: olha, vocês são luzes. E aí ele completa: já que vocês são luzes, então que faça brilhar as vossas luzes. E aí vamos voltar ao grupo, o grupo que eu pertenço. Será que eu consigo fazer a diferença no grupo? Ou será que eu tenho receio de fazer a diferença e ser excluído do grupo? Então, uma experiência fantástica que foi feita numa das ilhas do Japão. O que os cientistas fizeram? Eles colocaram batata doce na areia para os macacos. Os macacos iam lá, pegavam a batata doce e comiam misturado com areia, que era gostoso. Até que um dia uma macaquinha, jovenzinha, foi lá e deve ter pensado, né, porque esses bichos pensam também,
deve ter pensado assim: e se eu lavar essa batata? Vai ficar mais gostoso, ainda salgadinha pelo mar. Então ela foi lá e lavou a batata, comeu e foi uma delícia. E ela deve ter comentado isso lá no bando. Não cadinho, o outro macaco foi lá e lavou. Então, daí a pouco, todos os macacos daquela ilha estavam lavando a batata e comendo a batata doce. Tudo bem, tudo bem? Ela não fez a diferença? A macaquinha aí, mano? Agora vem um problema mais complexo disso aí. Em todas as ilhas do Japão, os macacos faziam a mesma coisa sem ter conhecimento disso. Como é que eles ficaram sabendo? Quem falou para aqueles macacos que tinham que lavar a batata? Se aquilo era feito só numa ilha, por que as outras ilhas também os macacos começaram a lavar a batata doce? Essa experiência chama a experiência do 100º macaco. Está disponível no Google, só vocês acessarem. Isso nos dá uma lição muito grande. No momento em que eu faço a diferença no grupo, eu ajudo o grupo, assim como ajudo outros grupos longe de mim. Rupert Sheldrake, que é um grande pesquisador dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: você cria um campo morfológico, ou seja, você cria uma rede de comunicação através de frequências que você passa para outros lugares. A frequência e as pessoas que estão ligadas a essas frequências vão capturar o bem que você fez. Então, quando eu vou só pelo grupo, eu não sou a diferença. Eu sou um participante medroso, com medo de ser deixado de lado. Vamos pensar em Jesus. O que era o grupo humano da Palestina quando Jesus esteve aqui? Era um grupo hipócrita, como ele mesmo citava, porque a hipocrisia é uma palavra grega, hipocrite, que significa máscara. Então era um grupo de mascarados, falava uma coisa e fazia outra. A gente não faz isso não, né? Acho que não, né? Tem gente que gosta de falar uma coisa e fazer outra totalmente diferente, né? Aquele negócio, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Então era um grupo de mascarados, um grupo de ignorantes, um grupo de pessoas ligadas ao poder fortemente. Era um grupo terrível. O grupo da época de Jesus era um grupo prepotente, maldoso, cruel, era tudo isso. E Jesus então nasce naquele grupo. Imagina se ele tivesse receio de ser a diferença. O mundo hoje não teria o que nós temos. O Jean não existiria hoje. Porque o Jean existe em função do Evangelho de Jesus. Então Jesus foi a diferença? Foi. Foi morto? Foi. Morreu? Nós falamos dele até hoje. Não está vivo conosco até hoje. Então aquele que faz a diferença para melhor se torna imortal. A sua história se imortaliza, porque ele fez a diferença para melhor. Agora aquele que teve medo, sabe daquela parábola dos talentos? O Senhor deu 5 talentos a um, ele multiplicou para 10. Deu 2 para outro, ele multiplica para 4. E deu 1 para um, ele muito medroso, com medo do Senhor, enterra o talento. Quando o Senhor chega, ele devolve o talento para o Senhor. O que o Senhor fala? Você é um servo mau. Você usou meu tempo. Poderiam ter multiplicado o meu valor e você não multiplicou. Então o medo não justificou para aquele Senhor. Por isso que a doutrina espírita chegou. E ela chegou como? Para fazer a diferença no século XIX, um século onde a confusão da ciência atrapalhava e perturbava também a confusão da religião. Era todo mundo confuso. Era protestante matando católico, católico matando protestante, era iluminista colocando mulheres prostitutas para dançar nos altares, denegrindo a imagem dos templos. Era tudo isso. E a doutrina surge
como fator de quê? De acomodação ou de diferença? Ela surge como diferença. E na diferença que ela fez, ela conseguiu dar valor à ciência, dar valor à filosofia e dar valor à teologia. Cada coisa com seu valor. Então assim se faz a diferença. Agora, se eu desejar permanecer no meu cantinho, falando o que o grupo fala, aí vai ser complicado. Porque, como diz o Vilmar, né, daqui a pouquinho nós vamos desencarnar. E o que eu vou levar lá para o mundo espiritual? Eles vão perguntar assim: quantos litros de água você tomou na sua encarnação? Quantos litros você usou para tomar banho, para fazer suas higienes, lavar sua roupa? Quantos litros de oxigênio você respirou? Aí te dão uma conta. É uma conta pesada. Eles vão falar assim: pois é, está vendo esse aqui? Ó, ele podia ter reencarnado no seu lugar. E nós acreditamos em você. E você não fez nada. Não fez nada nem para você nem para o grupo. E aquele agora perdeu esse período dele. Agora você vai ficar no lugar dele, ele vai. Então é preciso que a gente comece a pesquisar um pouquinho mais o fato do existir. Todos nós somos singulares com Deus. Os grandes mestres, mesmo os grandes mestres, eles têm 8 discípulos, por exemplo. Então eles dão a informação e aprendem com as reações dos discípulos. Por quê? Porque eles sabem que jogando uma gota de sabedoria naqueles espíritos, aqueles espíritos reagirão de acordo com a sua singularidade com Deus. Então cada reação daquela é uma faceta de Deus. Então, por exemplo, o discípulo 1 reage de uma forma assim, bem calorosa. O discípulo 2 já mais meditativo. O discípulo 3 às vezes contesta. Então naquele processo o mestre aprende. Por isso que quando o mestre chegar, o discípulo tem que assentar para ouvir. E o que a gente ouve hoje é diferente. A gente vê muitas vezes o mestre chega e o discípulo levanta e sobe na tribuna e quer falar mais do que o mestre. Aí ele perde a chance do aprendizado. Esse momento é um momento extraordinário que nós estamos vivendo. Por quê? O mundo está transformando de um mundo simples, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, você terá que aprender a se autocurar. Então você vai entender que o médico pode até te ajudar, o enfermeiro, todos eles, o médium, os espíritos, mas a cura é você. Se você não fizer, não terá cura. Por enquanto, não. Por enquanto, os espíritos ainda dão uma força para a gente acaba sendo curado por uma gota de misericórdia. Mas no mundo de regeneração, não. É você. Né? Não sei se vocês conhecem o livro Medicina Vibracional, do Dr. Richard Gerber, que é considerado a Bíblia hoje da medicina holística, e também os livros da Ana Brenner, da Bárbara Brenner. Então são livros que nos ensinam a nos autocurar. Então nós vamos viver essa transição. Ainda temos médicos que nos ajudam muito, enfermeiros, dentistas e por aí vai. Médiuns, curadores, espíritos que fazem esse trabalho. Mas vai chegar um momento que nós não seremos mais pacientes passivos, seremos ativos. Não adianta chegar e jogar a gota, é você que vai ter que fermentar essa gota. E aí você terá que ter sabedoria e amor. Então, no mundo de regeneração, nós vamos estudar sabedoria e amor. Sabendo disso, os mentores que codificaram a doutrina espírita
colocou uma frase extraordinária que eu vi ainda há pouquinho que alguém vestindo essa camisa com essa frase: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. O amor sem instrução fica aquela coisa melosa, pegajosa, chata. E a instrução sem amor fica prepotente. Fica aquela coisa distante de uma realidade fraterna. Então é preciso os dois. Então, no mundo de regeneração, nós trabalharemos o amor e a instrução. Então, naquele tempo, todos nós teremos mais tempo, porque os robôs, os drones vão fazer as nossas funções básicas, como já estão fazendo, mas vão ter mais ainda. Então eu não preciso mais de tempo dentro de uma indústria, não preciso mais ficar dirigindo um automóvel, aí, levando e trazendo pessoas, porque eles serão autodirigíveis. Então o que eu vou fazer? Qual vai ser a função do encarnado? Já que ele não precisa mais disso, ele vai ser aquele que ama e que instrui a si e aos demais. E aí você pergunta: você está disposto para isso? Você está disponível para esse novo tempo? Está afim desse novo tempo? Se tiver, minha gente, dê os braços, vamos formar um novo grupo. Vamos sair desse grupo meio marasmo e vamos para um outro grupo. Agora, se não tivermos afim, tudo bem. Você é filho, você é filha de Deus. E Ele te deu a outorga do livre-arbítrio. Você pode escolher. Agora, só uma coisa. Um planeta não vai poder ficar, né? Porque o tempo aqui vai ser outro. A evolução genética não vai deixar que a gente fique preso ou num corpo ou os nossos marasmos. O corpo vai precisar de ações do espírito. Porque o corpo é como se eu andasse num carro que tem capacidade para andar a 160, numa estrada é possível para isso, eu ande a 30. Eu vou atrapalhando. Mesma coisa o corpo. Chega uma hora que o corpo está tão evoluído que o espírito não acompanha a evolução do corpo biológico. Isso está no genoma humano, isso está na genética, né, senhora? Então eu não posso mais encarnar aqui, porque eu não dou força, eu não tenho condições de manter esse corpo. Então eu tenho que ir para um outro lugar. E para onde eu vou? Um planeta inferior. Porque tem gente que fala assim: quando eu desencarnar, nunca mais eu volto aqui. Detesto isso aqui. Meu amigo, não fala isso, porque você vai para um planeta inferior. Se você não gosta desse aqui, imagina se você for para um planeta que o campo eletromagnético dela vibra, por exemplo, a 40 Hz. Se você não aguenta 10 Hz, 12 Hz, imagina 40. Então nós vamos ter que ir para o mundo inferior. Começar lá do zero outra vez. Não como evolução, mas como na feitura das coisas. Você chega lá, as cidades da são aquela, 1, 2, 3 casas, aquela estrada toda barrenta, passando, você vai ter que construir a cidade, vai ter que buscar um entendimento para criar luz elétrica, essas coisas. E não adianta reclamar, porque a escolha foi de cada um. Então o momento é fantástico, ele falou muito bem. O momento é fantástico, agora a gente tem que aprender a viver esse momento. Eu estou vivendo esse momento reclamando. Nossa, as horas passam tão depressa, eu nem vejo passar. Não, eu nunca vi uma criança reclamar que o tempo passa depressa. Eu nunca vi. Para eles está tudo dentro do certo. Porque já nasceram com esse pique de mente. Nós é que ficamos aqui, né? A gente antigamente ligava o telefone, ficava 2 horas no telefone, né? Hoje a gente não tem mais, hoje é WhatsApp, é rapidinho. Porque não dá mais tempo. Antigamente eu escrevi uma carta de 6 páginas, alguém aqui lembra disso? Eu fiz muito isso. A carta de 6 páginas eu botava no correio, daí a 7, 8 dias chegava no destinatário, ele lia, chorava horrores, aí respondia, mais 8 dias, chorava horrores, depois respondia de novo. A gente faz isso hoje em questões de segundos, porque não dá mais tempo para essas coisas. Passar receita de bolo por telefone, meu amigo, não faça isso. Manda aí no Google pesquisar a receita.
Então tudo mudou. Eu vou ficar parado, com medo de prejudicar o grupo. Então quando Pedro fala essa beleza, né? Cuidado para que o grupo não perturbe o teu caminhar. E ele falou isso numa época que o cristianismo estava começando. Que é uma ideia nova, revolucionária, totalmente revolucionária, porque até então o paganismo era assim: você pode matar à vontade, não tem negócio de reencarnação, não tem nada disso. Não tem que pagar contas de ninguém, você tem que viver a vida do jeito que você puder, sendo melhor, aproveitar ao máximo. E o cristianismo chega e fala diferente: nós somos irmãos uns dos outros, que temos que nos amar, que temos que nos respeitar, e temos um Pai, que é Deus, que está buscando o nosso crescimento. Bom, isso modificou toda a estrutura. Por isso que os primeiros cristãos, muitos foram mortos, porque eles fizeram a diferença, e o grupo não aceitou. E hoje não existe mais esse tipo de morte, é muito difícil isso. Você pode ser excluído. Olha, se você é excluído, você vê quem foi excluído dos outros e forma um outro grupo. O grupo dos excluídos, na verdade, é o grupo dos sábios. E assim a gente vai fazendo aquela questão do centésimo macaco, né? Nós vamos levando a informação para frente. Em última análise, o que é que o Pedro fala? Não percam tempo. Não perca seu tempo. Aproveita enquanto há luz. Aí João vai escrever isso no evangelho dele, ele vai colocar aqui: Jesus disse assim: caminhe enquanto há luz. Por quê? Porque pode ser que chegue um Alzheimer, pode ser que chegue um AVC, pode ser que chegue uma questão qualquer física, de um problema que você não possa mais nem andar, nem falar. Então, enquanto você está com todos esses potenciais, aproveita. Faça o teu movimento, faça o teu deslocamento enquanto há luz. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.